E aí, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Quem fala aqui é o professor André Nasserala, certo? E no vídeo de hoje a gente vai falar do Samba, né? O Samba esse que é um software gratuito de código aberto que pode ser usado para compartilhar arquivos, pastas e impressoras entre sistemas Linux e Windows. Também é usado para autenticação e autorização, resolução de nomes e anúncio de serviços, né? No tema de hoje a gente vai falar sobre a parte de compartilhamento de arquivos. Ele pode ser executado em diversos sistemas operacionais, tais quais o Linux, o Unix, o OpenVMS e outros sistemas operacionais dessa linha, né, que a gente chama de Unix-like, tá? Não se esqueça aí de se inscrever no canal, se puder deixar um like aí para ajudar o canal, vai ser muito bem-vindo. Deixa um comentário aí, eu vou sempre tô lendo alguma sugestão de conteúdo adicional aí que a gente vai tentar atender, beleza, gente? Vamos pro vídeo de hoje aí. Bom, vamos lá, tá? Vamos começar aqui com o primeiro passo aqui, fazendo a instalação dos pacotes necessários, tá? Eu preparei aqui um arquivo de texto que eu vou disponibilizar aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Para vocês pegarem, né? E assim, os requisitos dele, inicial, é que você, claro, instale aqui os pacotes do Samba. Eu vou mandar instalar aqui e eu vou comentar algumas coisas sobre esses requisitos. Já estou logado aqui na máquina virtual, né? Então, mandei instalar o pacote do Samba, tá? Existem alguns requisitos, tá? Você precisa desativar o SLinux, né? Ou se você quiser manter o SLinux ativado, você precisa executar a instalação desses pacotes para poder habilitar as regras necessárias para liberar ele no SLinux. Como não é tema desse vídeo, eu não vou abordar como é que funciona o SLinux, tá? Em vídeo posterior, talvez a gente trabalhe isso aí, né? Ou você desativa o firewall, ou você cria as regras de firewall para liberar o funcionamento do Samba. Esses são os requisitos, tá? Eu vou mostrar aqui rapidamente como é que desabilita depois da instalação dos pacotes, mas se você preferir manter ativado o SLinux, que é uma ferramenta de segurança do sistema operacional, né, que cuida do funcionamento dos serviços, né, você pode executar essas regras aqui apenas uma vez. Elas vão ficar vai ficar configurado o SLinux para permitir o servidor Samba, né, o servidor de arquivos. Aqui você cria regras de firewall para que o sistema operacional aceite conexões do serviço Samba, né, que ativa algumas portas, né, alguns protocolos aí que ele funciona. Então, ou você desabilita o SLinux, desativa o firewall, né, se for uma máquina dentro da tua rede da tua casa, aí estiver fazendo um servidor de arquivo, não vejo problema, tá? Se for um ambiente corporativo, onde você vai usar isso aí como servidor de produção de verdade, é legal que você mantenha o SLinux ativado, aí essas coisas, né? Porque a gente sabe que os ataques podem vir da rede interna também, né? Dentro da casa da gente não, que geralmente a gente tem controle de poucas máquinas que acessam, celulares, né? Então aqui eu terminei aqui os requisitos. A gente vai aqui para o DNF install, né? Para poder instalar os pacotes que a gente vai utilizar. A gente vai utilizar o Samba Common e o Samba Client, certo? Nesse modelo de instalação. Vamos lá. Terminou aqui a instalação. Então, como eu disse, né? Para desativar o SLinux, você tem que rodar, você tem que editar esse arquivo aqui, pc slinux config, editar esse arquivo aqui, e nessa linha aqui você colocar disabled, né, desativado. Aqui vai estar em forcing, quando você entrar, que ele vai estar ativado, né, o modo enforcing, né? Não, o meu já está feito, né? Outra coisa é instalar o utilitário NTSysV, que fica mais fácil de fazer. Pode ser feito também com systemctl. Então, yum install ntsysv-y, né? Ele já deve estar instalado aqui, ele deve dar essa mensagem aí, ó. O pacote já está instalado, né? Se vocês forem fazer aí, não vai estar. Então, ntsysv, ele vai abrir o utilitário. E eu vou procurar aqui na lista o firewall-d. Aqui, ó, firewall-d. O meu já está desmarcado, tá? Então vai aparecer assim para vocês, marcado. Você vem aqui, desmarca, tá? Depois marca OK, pronto, certo? Eu sugiro que você dê um boot na máquina, né? E já está OK para fazer a instalação do Samba, tá? Então vamos lá, vamos continuar aqui o tutorial. O próximo passo aqui, depois de instalar, criar os diretórios. A gente vai criar um compartilhamento público e um compartilhamento privado, tá? Então aqui esse comando aqui, ó, esse mkdir -p, que é para criar toda a raiz, né? mkdir -p barra samba share público é para criar esse diretório, né? Não tem o diretório samba, nem o share, nem o público.
eu vou colocar esse diretório como o diretório que eu vou usar como compartilhamento para a rede. Tá? Então eu estou criando essa estrutura. O outro comando é para definir as permissões. Né? Na verdade, eu crio primeiro dois arquivos vazios aqui com o comando touch, né? Para quando a gente acessar o compartilhamento, tenha algum conteúdo dentro. Então, quando eu abrir o compartilhamento aqui na máquina Windows, vai ter o file 1 e o file 2. Agora, as permissões. As permissões são essas daqui. Né? Tem um vídeo já de chmod aqui no canal, certo? Mas vamos entender aqui. Então, para essa pasta, que é a pasta do compartilhamento, que vai ser pública, né? Você vai poder acessar com qualquer usuário, ou até sem usuário, né? O que a gente chama de bad user na configuração do Samba. Que é esse diretório aqui que a gente criou aqui em cima, né? Que tem esses dois arquivos vazios dentro. As permissões dele são tudo para o dono, esse primeiro set, certo? Leitura e execução para o grupo, dono, e leitura e execução para os demais usuários. Na verdade, o que vai interessar para nós aqui é esse primeiro set aqui, porque a gente vai utilizar um usuário do sistema chamado nobody, né? Que é tipo assim, ninguém, né? Um usuário sem dono, então para poder acessar o compartilhamento público. Então, beleza, tá aí as permissões. Ó, conforme eu disse, vou dar o comando CHO. O CHO serve para trocar o dono do diretório, né? Então, o novo diretório, o diretório que é o mesmo que a gente criou, ó, esse diretório Samba Share público, ele vai ser de propriedade do usuário Nobody e do grupo Nobody, né? Então, é de que, tipo assim, é um diretório sem dono nesse caso, né? Então, estamos com as configurações feitas do compartilhamento público, tá? Agora, vamos começar a configuração do Samba, tá? Então, o que eu vou pegar aqui? Eu vou pegar esse comando mv samba.conf para samba.back para fazer um backup do arquivo de configuração original. Então, o que eu fiz aqui? Eu movi esse arquivo para esse outro arquivo. Agora, esse arquivo aqui não existe mais, né? Eu movimentei, tipo, renomeei, né? Fiz um backup. O comando mv também já foi temas de vídeo anterior aqui no canal. Agora, vamos editar o etc samba smb.conf, que aparece como new file aqui embaixo, né? Não existe. E vamos colocar um conteúdo dentro dele. Nós vamos trabalhar a explicação desse conteúdo aqui agora, certo? Então aperto o I para entrar em modo de inserção. A gente vai fazer um vídeo de VI aí em breve no canal. Então a gente tem aqui as configurações globais do servidor, né? O workgroup é o grupo de trabalho da rede Windows que ele vai estar ligado, né? A casa, que eu chamei genericamente de casa, né? Na casa de vocês podem dar outro nome que você quiser, ou no trabalho, né? O nome da empresa aí, sei lá. O server string é a string de propriedades do servidor, vai aparecer isso aí. No caso, vai aparecer servidor Samba e essa variável de ambiente aqui, %v, parece a versão do Samba, 4 ponto alguma coisa, esse Samba que a gente está trabalhando. O NetBIOS name é o nome dele na rede, né? A gente já estudou servidores de DNS aqui, a gente pode fazer com que o DNS responda por esse nome Samba Casa para o IP do servidor, né? Também tem vídeo aí no canal sobre isso. O nível de segurança utilizado no Samba é esse nível user, né? A nível de usuário, né? Tem share, né? Nível de configuração share, a gente vai usar o nível user. E esse aqui é o map to guest, né? Ou seja, para ele, como é que ele define o que é um usuário convidado? Ele define como bad user, aquele nobody lá se encaixa nesse perfil aqui, né? E se você for autenticar com qualquer usuário aí, já que é uma pasta pública, essa primeira vai conseguir ter acesso, certo? DNS proxy no, né? Não tem DNS proxy nessa configuração. E esse aqui é o compartilhamento de fato, né? Esse aqui são as configurações globais do servidor. E aqui é a configuração do compartilhamento. O primeiro compartilhamento é o público, ele vai aparecer como público quando eu acessar a máquina, o nome dele. Esse comment é a descrição que vai estar desse compartilhamento, vai se chamar arquivos públicos, né? Esse path é o caminho, né? Que é aquele diretório que a gente criou, que é de propriedade do usuário nobody, que tem aquelas permissões 755. Ele é navegável, né? Eu posso visualizar os diretórios e tal, e yes, né? Então, essa opção yes vem aí. Tem permissão de escrita, né? Ele é escrevível, né? A tradução aí, writable, significa escrevível, sim. Aceita convidado, né? Que é o lance de ser público, é isso, yes. E o que é convidado? Convidado é bad user, então qualquer usuário, mesmo que tenha sem errado ou sem usuário. Somente leitura, né? Ele marcou como não, certo? Então aqui a gente pode gravar. Então essa aqui é a configuração básica do negócio. Agora o que eu faço? Eu vou usar o systemctl start smb para iniciar o serviço, certo? Bom, gente, eu verifiquei aqui, né, quando eu fui startar o systemctl,
que ele deu falha ao iniciar o SMB Service, ele não encontrou o serviço Samba. Eu não percebi anteriormente que ele deu falha no download aqui, né? Então eu vou executar novamente aqui o uninstall, né? Alguma instabilidade momentânea da internet da minha casa. Então tá aqui o comando dnf install Samba, né? Deve ser rápido a instalação. Tá baixando. Tá dando erro aí, deve ser o meu DNS. Deve ser de arquivos, ó, etcresolve.conf é o DNS da máquina, né? Tá usando um DNS aí que não está funcionando, que foi usado em testes anteriores. Vou botar o do Google que vai resolver o problema. Então dnf install, agora vai, né? Esse era o problema. Então já fica aí como conteúdo adicional do vídeo, o arquivo de DNS é o etcresolve.conf. Agora sim, né? Eu não tinha percebido que na primeira vez que eu fiz não tinha feito a instalação. Agora ele está instalando, pronto. Agora sim, né? Então agora dando continuidade, aquele comando que eu dei aqui, ó, systemctl start smb vai funcionar. Tá? Então eu dei aqui, beleza, rodou. Vamos ver aqui o status do serviço. Tá ativo e em execução, QAP, QRV aqui, brincando com código Q, né? Filé, certo? E a gente já pode testar, ó. O IP dessa máquina aqui, dessa máquina virtual na rede, é 192.168.10.163. Eu vou abrir aqui um Windows Explorer aqui e vou acessar essa máquina, ó, // 192.168.10.163. Tá aqui, ó, público. Então, não sei se está dando para ver aí, pode estar pequeno. Público, né? Eu acesso esse compartilhamento e dentro tem o file 1 e file 2. Nota que ele não pediu usuário e senha, é uma pasta pública, tá? Se eu voltar aqui e clicar aqui em exibir detalhes, ó, eu vou ver aquela descrição, arquivos públicos que eu coloquei lá no arquivo de configuração. Então aqui eu posso inclusive criar outros diretórios aqui dentro, criar arquivos, né? Fica um servidor de arquivo normal, como se fosse um servidor de arquivo Microsoft, tá? Nosso próximo passo agora é fazer a configuração do serviço de Samba para privado, tá? Então para isso a gente vai criar um grupo, a gente vai chamar esse grupo de privado, tá? Aqui, vou pegar o grupo aqui, grupo add privado. Deixa eu dar um clique aqui para a gente começar a configuração da pasta privada. Então esse grupo vai ser criado e vamos criar um usuário que eu vou chamar de João, né? O comando add user. O "-g" é para colocar o João dentro do grupo privado que eu acabei de criar, certo? Depois vamos definir uma senha de Samba para o usuário João, já que é um acesso privado, é um acesso feito mediante usuário e senha. O usuário é João e a senha eu vou definir uma senha aqui qualquer. Pronto, adicionei o usuário João, tá? Vamos criar o diretório que a gente vai usar para fazer o compartilhamento privado, né? Vamos chamar esse diretório de Samba Share privado, certo? Vou criar dois arquivos lá dentro para quando a gente acessar ter algum conteúdo, igual como a gente fez no público, né? Vou botar o privado 1 e o privado 2 lá dentro. Vou definir as permissões desse diretório, certo? 770, né? Então, o usuário dono tem acesso total, quem for do grupo dono acesso total, os demais usuários zero, né? Como eu já disse anteriormente, a gente tem vídeo do comando chmod aí. Por fim, vamos definir o dono desse diretório. O dono desse diretório vai ser o root, né? Mas na verdade o que interessa é que ele faça parte do grupo privado, né? A qual o João pertence, que a gente criou ali em cima, certo? Feito isso aí, a gente tem que incluir o compartilhamento privado dentro do smb.conf. Samba smb.conf. Aí, então a gente tem o público, vamos incluir agora o privado. Tá aí o privado. Né? O comment, que é a descrição, que eu mostrei para vocês, né? Vocês viram lá que quando eu acessei apareceu arquivos públicos. Quando eu acessar o compartilhamento privado, que vai ser mediante usuário e senha, vai aparecer arquivos privados. O caminho dele, ó, Samba Share privado, e aqui está o pulo do gato, né? Então essa opção aqui, Valid Users, que não tem aqui no compartilhamento público, indica qual é o grupo de usuários que tem permissão de acesso. Aí você bota um arroba. Então o grupo privado, aquele que a gente criou, qualquer usuário que pertencer a esse grupo vai ter acesso a esse compartilhamento. Aceita convidados? Não. Né? Observem que aqui no público, o guest ok é yes, né? Então ele aceita convidados. Aqui não. Então, é escrevível? É. É navegável? É. Certo? Então, essa é a configuração aqui. Feito isso aqui, né? Não se preocupe que eu vou colocar aqui na descrição do vídeo esse arquivo para vocês pegarem.
tá? Então, feito isso aí, a gente vai restartar o Samba com systemctl, systemctl restart smb, pronto, certo? Tá valendo. Vamos testar lá no Windows como é que ficou. Então agora, quando eu venho aqui, ó, no diretório 92.168.10.63, eu tenho o privado, que tem aqui arquivos privados como comentários, aquele comment lá do arquivo de configuração, e tem o público, que tem arquivos públicos, né, aquele que a gente acessou. No privado, ele vai pedir usuário e senha. Então eu vou acessar com o João, a senha que eu botei, e vou ter acesso ao diretório, certo? Então eu posso criar vários usuários ali no Linux para que tenham acesso a esse compartilhamento. A partir do momento que eu autentiquei, eu posso mapear a unidade de rede, coisas de Windows, né? Posso criar diretórios aqui dentro, criar arquivos, e eu tenho agora um servidor de arquivos completamente configurado no Linux, tá? Um servidor de arquivo para Windows, né? Que a vantagem é essa. Por fim, né, vamos usar o systemctl aqui com enable também, para que quando, para quando que a máquina reinicie, né, deu certo aí, criou o link, ela já inicie com o Samba funcionando. Beleza, gente? É isso aí, a configuração que eu queria mostrar. Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado aí. A gente mostrou como é que faz a configuração de uma pasta pública e de uma pasta privada, né, utilizando o Samba para compartilhamento de arquivos. A gente viu como é que faz para iniciar o serviço, né, quais são os requisitos necessários para que essa instalação funcione de maneira correta, certo? Então, qualquer dúvida, tentem colocar aí nos comentários, eu vou tentar responder. Se você tiver alguma sugestão de conteúdo adicional também vai ser muito bem-vindo, eu vou tentar abordar temas dessa natureza nos vídeos, tá? Vídeos sempre terças, quintas e sábados. Obrigado aí, galera. Tamo junto, até o próximo.